Edital mapeado. Você já ouviu falar desse conceito? Eu vou explicar como é que eu fazia isso, como é que eu mapeava o meu edital de acordo com o meu estudo para concurso público, tá? Olha, quando eu estudava para concurso, eu resolvia muitas questões, mas não eram poucas não, muitas questões. E algo que eu fazia que me ajudou muito era analisar essas questões, porque estava certo, porque estava errado. E as questões que eu errava, eu pegava aquela informação e ia colocando abaixo do tópico do edital. Por exemplo, resolvi uma questão de constitucionalismo em direito constitucional, um tema, constitucionalismo, e errei aquela questão. Então aquele conhecimento que eu não entendi direito, errei, eu anotava debaixo do tópico constitucionalismo, neoconstitucionalismo, lá debaixo do edital. Ou seja, eu organizava aquele edital com todos os tópicos dele e tudo que eu ia resolvendo de questões que eu não acertava, não ia bem, não compreendi direito, eu pegava a essência daquela informação e colocava abaixo do tópico. E aí eu ia fazendo um mapeamento do edital das coisas que eram mais importantes, para quando chegasse a prova eu pudesse revisar depois, tá? Algumas coisas assim importantes. Já se você colocava tudo lá dentro? Não. Eu colocava a informação principal da questão, a essência daquela informação. Então eu não avançava tópicos, subtópicos, não escrevia um texto sobre aquele tema. Muito pelo contrário, eu só queria saber aquela breve informação que caiu em concurso, tá? E por que eu fazia isso? Veja, por dois motivos essencialmente. O primeiro motivo, e o mais importante, é que quando chegava perto da prova, eu conseguia revisar uma grande quantidade de assunto que já caiu em provas anteriores, porque eu tinha resolvido muitas questões, 5, 6 mil questões. Eu conseguia revisar essa quantidade de questões rapidamente com esse mapeamento, esse edital mapeado que eu fazia, mapeado pelas bancas, né? E segundo, porque eu conseguia evoluir muito com isso, porque eu estava resolvendo, analisando as questões. Então a minha evolução era muito grande. Tudo que eu tinha estudado ficava ali mapeado. E ainda tem outra coisa. Eu achava para mim inadmissível perdão, eu achava inadmissível você resolver uma questão e na prova cair uma questão igual ou similar, ou que com o conhecimento que você tinha das questões que você resolveu, você errar. Isso acontecia muito comigo. Eu fazia uma questão, aí fazia uma questão igual, parecida, que as questões se repetem, e eu errava. E eu ficava louco com isso. Isso me deixava muito mal. Pior é quando caía na prova, no concurso, e aquilo já tinha sido cobrado em provas anteriores, ou a essência aquela informação já tinha sido cobrada. Então eu não admitia que isso fosse um erro para mim, eu errasse isso. Por quê? Porque aquilo já tinha caído. Como é que eu ia errar de novo? Não tinha condição. Então eu gostava de fazer isso para não incorrer nesse tipo de erro. E a gente sabe que as bancas repetem muitas questões. Às vezes você faz questões de um concurso para o outro, até de uma banca para outra, às vezes repete, né? É sempre mais dentro da mesma banca, mas às vezes de uma banca para outra repete a ideia, né? Por quê? Porque aquele tema é muito importante, foi alteração legislativa, por exemplo. Então, todas as bancas perguntam, né? Então eu fazia isso e isso foi muito bom, né? É como se fosse um mapeamento do edital pelas bancas de concurso, tá? Essa é uma dica que eu queria dar para você. Espero que tenha sido útil, espero que você faça e que você consiga fazer uma revisão bem eficiente, tendo esse tipo de estudo por questões e mapeamento do edital com base nas questões, né? Não é um mapeamento simples de
quantidade de questões que caem, mas sim efetivamente de tudo que caiu do conhecimento do conteúdo, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Grande abraço e até a próxima.